Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal Sem Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre eleições. O tema desse vídeo, gente, é bem atual e também vai ser bem esclarecedor para vocês, porque eu vou explicar que provavelmente o Partido Democrata americano não vai conseguir fazer o próximo presidente dos Estados Unidos. Ou seja, não vai conseguir fazer com que Joe Biden venha a ser o presidente do United States of America. Ok? Isso por quê, gente? Porque as eleições norte-americanas de 2020, elas ocorreram em grande parte, com uma grande irregularidade, tá? Para dizer o mínimo, tá? Então, houve uma manipulação tremenda das eleições, votação de pessoas que não existiam, fantasmas, pessoas mortas, pessoas que tiveram seus votos adulterados, né? Pessoas que estavam ali responsáveis pela apuração, votando 3, 4 vezes, né? De forma irregular, gente sem condições de votar, jovens que não podem votar, não têm idade para votar, votando. Então foi assim, um mar de irregularidades, tá? Para dizer o mínimo. Como também teve urnas eletrônicas adotadas sem precedentes na história dos Estados Unidos para poder manipular as eleições. Então, as urnas eletrônicas da Dominion, que na verdade é uma laranja da Smartmatic, né? Essa empresa ultra suspeita da Venezuela, que nesse ano teve lá em 28 estados, salvo engano, fazendo as eleições e apurando os votos, ok? Então, além disso, teve vários estados, tá? Principalmente esses swing states, aqueles estados que ficam para cá, para lá, vota em algumas eleições nos democratas, depois vota nos republicanos, então eles ficam sempre indo para um lado e para o outro. Então, que são justamente esses estados como Michigan, Wisconsin, Pensilvânia e Geórgia, mais alguns outros, mas esses 4 aí são os principais, em que a legislação deles, eleitoral, foi alterada não pelo Poder Legislativo Estadual, e sim pelo Poder Executivo Estadual ou pelo Poder Judiciário Estadual. Olha só. Então, isso é inconstitucional, falando, né, que isso não pode ocorrer pelo judiciário nem pelo executivo. Quem tem que legislar sobre a legislação eleitoral é apenas a Assembleia Legislativa Estadual, onde tem os deputados estaduais americanos, e o Senado Estadual, onde tem os senados estaduais, né? Que lá tem senadores estaduais. Eles que têm que legislar sobre isso. E não simplesmente por um processo legislativo ordinário, e sim através de uma emenda à Constituição Estadual. Ou seja, precisa de um quórum qualificado e também precisa, muitas vezes, de um referendo da população em relação àquela emenda constitucional aprovada pelo Senado Estadual e pela Assembleia Legislativa Estadual. Ou seja, o negócio é bem rígido e não foi feito isso. Logo, está irregular as alterações feitas na legislação eleitoral pelo secretário de Estado, governador e juízes estaduais, ok? Então, é basicamente isso que você tem que entender. Então, gente, por que eu estou falando que Joe Biden não será o próximo presidente dos Estados Unidos, e sim o Donald Trump? Por várias razões, tá? Mas basicamente 3, tá? Primeiro, porque ele fez um discurso lá no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, dizendo o seguinte: olha,
Lá no final do discurso dele, que ele estava tentando ajudar dois candidatos republicanos ao Senado da Geórgia. Ele disse no final o seguinte, em relação a ele, a eleição presidencial, nesse ponto aí. Nós, não vamos nos curvar, não vamos, nos quebrar, não vamos nos render. Nós nunca iremos ceder, nós nunca iremos desistir, nós nunca iremos recuar, nós nunca, jamais nos renderemos. Foi emocionante. Olha, eu nunca vi um presidente falar com tanta ênfase. Ou seja, isso demonstra que ele não vai desistir, não vai recuar. Tá? Isso não é uma fala de alguém que está temendo alguma coisa, que está insegura se ganhou ou não ganhou, e que está com medo de alguma coisa. Assim, de via perder, tal, isso e aquilo. Ele tem plena certeza de que ele ganhou. Ou seja, e tem plena certeza de que houve fraude contra ele. Simples assim. Ok? E irregularidades e outras coisas, tantas outras coisas, Então, minha gente, o que acontece? Isso é um discurso de alguém que não vai permitir que roubem as eleições dele e, consequentemente, o próximo mandato. Ok? E ele é simplesmente, por outro lado, o presidente dos Estados Unidos, que é a maior potência econômica e militar do mundo. Quem vai tirá-lo de lá se ele não estiver convencido que ele perdeu? E não é só isso. Ele tem certeza, pelo discurso dele, que ele foi roubado nas eleições. Todos os discursos ele não relativizou, ele não pôs em dúvida se ele tinha sido roubado. Não, ele falou de forma categórica que ele foi roubado. E todos os advogados dele afirmam isso de forma categórica. Não tem, assim, meias palavras. Esse pessoal não está com dúvida, tem certeza. Consequentemente, ele vai usar de todos os meios para permanecer. Como ele tem simplesmente o Exército, o FBI, a CIA, toda a máquina estatal americana ao lado dele, além do povo todo, que eu digo, grande parte do povo, então a chance dele sair é quase zero. Simples assim. Além disso, ele fez uma ordem executiva há 2 anos atrás e agora ratificou essa ordem executiva dizendo que não pode haver interferência estrangeira nas eleições norte-americanas. Tá? Então, isso lhe dá o direito de tomar várias medidas sem precisar passar pelo Congresso e pelo Judiciário. Ou seja, ele tem todos os poderes para evitar manipulação nas eleições americanas. Tá? Isso está vigente. Ok? Além do que, já tem algumas pessoas, general, procurador, salvo engano, que pediram para ele decretar a lei marcial, ou seja, instituir a corte marcial. Ou seja, os tribunais não podem falar mais nada em relação às eleições desse ano e quem vai decidir todo esse imbróglio são as cortes marciais, ou seja, formadas por militares. E lá não tem conversa fiada. O negócio é duro. Tá ok? Então vai ser tratado de forma bem rígida.
E você sabe qual é a pena para crimes de traição decididos por uma corte marcial? É simplesmente a pena de morte. Ou você está absolvido, ou você está condenado à morte. Além do que, alguns dias atrás, foi alterada a legislação de pena de morte nos Estados Unidos. Foi admitida o enforcamento e o fuzilamento, para você ver que o negócio vai ser complicado para os traidores. E nesse meio aí de traidores, estão várias pessoas do exterior, várias empresas, entendeu? E muitos políticos, empresários e pessoas da Big Tech que estão envolvidos com isso. Então, o negócio vai pegar mesmo, tá ok? Então, por isso que eu acredito que ele não vai sair, tá? Não tem como, ele está muito determinado. E, para fechar, se a Suprema Corte não ajudá-lo no sentido de confirmar que ele realmente é o presidente dos Estados Unidos para o próximo quadriênio, o negócio vai ser pior para toda essa galera que está em conluio contra Donald Trump, ou seja, contra os republicanos e povo americano de uma forma geral, ok? Então é isso que eu tenho para falar nesse vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.